Nós aqui sempre analisamos o currículo profissional e também as qualificações profissionais, experiência de todas as pessoas que querem aplicar o EB2, National Interest Waiver, ou até o EB2 normal. Isso porque a gente tem que realmente avaliar se a pessoa tem aquela qualificação. A gente não pode mandar para a imigração um processo onde a qualificação está abaixo do que a lei exige. Então, se, por exemplo, no EB2, a pessoa tem que ter um bacharelado e mais de 5 anos de experiência para se enquadrar no critério da graduação avançada, eu não posso mandar um processo onde a pessoa tem somente 4 anos de experiência. A outra forma de qualificar para o EB2 é a habilidade excepcional. Aí nós temos uma lista de 6 itens que a lei de imigração tem, a gente tem que mostrar pelo menos 3. Se eu não tenho pelo menos 3 para mostrar, eu não posso entrar com esse processo na imigração. Então essa avaliação é feita antes da gente ser contratado por um cliente para entrar com o processo EB2 National Interest Waiver. Essa pergunta aparece muito em nossas consultas, nossas reuniões iniciais com clientes novos. Eles querem saber basicamente se o serviço de imigração vai dar algum tipo de preferência ou priorizar um processo feito pelo Brasil ou feito pelos Estados Unidos no formato ajuste de status. E a resposta é não. A petição EB2 National Interest Waiver e qualquer outra petição que usa o formulário I-140 no EB2, EB3, o que a imigração vai olhar são os critérios de elegibilidade para aquela categoria profissional, aquela categoria do processo, e não se a pessoa está fazendo o processo por aqui ou por fora. Essa questão de fazer o processo com ajuste de status ou processo consular, o que vai controlar é a logística de cada família. Cada pessoa tem suas necessidades, sua realidade familiar, econômica, profissional. Uns podem vir para aqui já e fazer o processo por aqui, estando aqui com algum tipo de visto temporário e aplicar o ajuste de status. Outros podem fazer pelo Brasil, nesse caso seria a primeira fase, a petição EB2NW aqui, e a segunda fase, depois da aprovação, seria feita pelo consulado, pelo National Visa Center e no final pelo consulado. Agora, vale também lembrar que as pessoas que querem fazer por aqui, pelos Estados Unidos, têm que estar preparadas para não sair dos Estados Unidos até que a permissão de viagem seja aprovada. A permissão de viagem chega normalmente junto com a permissão de trabalho. É o tal do Combo Card, é o cartão combo, que tem permissão de trabalho e viagem. E quando você entrar com o processo, com o formato ajuste de status, até você receber a permissão de viagem, você não deve sair dos Estados Unidos, porque se sair, você pode estar abandonando, aos olhos da imigração, o seu processo de ajuste de status. A petição ainda iria continuar, mas o ajuste de status seria abandonado e ele pode ser negado por abandono. Então, você só pode sair. Então, se no seu plano você estiver ok em estar aqui nos Estados Unidos, aplicar e não precisar trabalhar nem sair do país por uns 2, 3, 4 meses, tudo bem. Mas se você acha que vai ter que ficar entrando e saindo, talvez você queira optar pelo processo consular. Novamente, não porque a imigração vai dar preferência a um formato ou por outro, mas porque na sua logística pessoal, o processo consular funcionaria melhor. Nós temos aqui abaixo um link que fala sobre o Visa Bulletin e como você checar o Visa Bulletin. Mas basicamente existe um limite anual de visas por categoria. Então, a categoria B1 tem um limite anual. Quando aquele limite é extrapolado ou está perto de ser alcançado, o Visa Bulletin começa a limitar por data, para que ninguém corra na frente de quem começou o processo antes, já que está tendo uma limitação, um número insuficiente, talvez, de visas para aquele ano fiscal. Então, se uma categoria não consegue atingir esse limite, os números não utilizados são passados para a categoria posterior. Então, se o EB1 não enche completamente a categoria naquele ano, os números passam para o EB2,
que se não usar passa para o EB3, passa para o EB4, passa para o EB5, e se o EB5 não for usado, volta para o EB1. Então, isso acontece, mas se uma categoria estiver sendo mais utilizada do que outra, essa categoria vai fatalmente entrar em um sistema de fila, onde o Visa Bulletin vai liberar para você entrar com ajuste de status ou processo consular, ou até mesmo concluir o processo com a entrevista através de um sistema de fila por data de prioridade. Data de prioridade é o dia em que seu processo foi protocolado na migração, ou se for o EB3 ou EB2 normal, no Departamento de Trabalho. Isso depende do país de origem do imigrante. Então, se, por exemplo, você é do Brasil, eu imagino que eu devo estar falando com brasileiro, porque eu estou falando português do Brasil, então as pessoas do Brasil estão impactadas com isso, porque, salvo algumas exceções, a gente não pode receber voos que vieram do Brasil, de pessoas que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias, que é o período de contágio do Covid. Então, isso está impactando bastante, porque tem pessoas, por exemplo, temos clientes que estão no Brasil, que viajaram antes de ter esse fechamento, esse banimento de voos do Brasil, e agora não conseguem voltar. A saída é talvez procurar um terceiro país que você possa ir, que você possa passar 15 dias lá e de lá entrar nos Estados Unidos. Mas isso aí é um planejamento muito cauteloso. Tenha cuidado com isso, porque você pode sair do Brasil para esse país e durante esses 15 dias que você está nesse país esperando para entrar aqui, esse país pode ficar banido. Ou, quando você comprar a passagem, esse país pode banir o Brasil também, porque os números de coronavírus no Brasil estão passando dos limites também aceitáveis. Então, pode ser que isso aconteça. Então, é bom fazer esse planejamento, mas fique de olho nas notícias. Os EB2 National Interest Waivers estão sendo aprovados para brasileiros e todas as outras nacionalidades, independente da fila, porque a fila vai ser a segunda fase, mas estão sendo aprovados normalmente, e inclusive, em alguns casos, o Covid está favorecendo o EB2 National Interest Waiver. Por exemplo, se você trabalha na área de saúde e vai trabalhar com alguma coisa ligada ao Covid, já é uma exceção ao banimento. Esse banimento vai acabar em 31 de dezembro de qualquer forma, e se o Trump não for reeleito por mais 4 anos, tomara que não seja, não vai haver esse banimento mais. Então, mas os projetos de business plan, normalmente que vão gerar empregos, também podem ser favorecidos pelo Covid, porque nós vamos, obviamente, argumentar que esse imigrante está vindo para aqui e vai gerar empregos em uma economia que está passando por uma recessão, e o número de desempregos está 4, 5 vezes maior do que estava em março. Essa é uma pergunta que até já fizemos live sobre isso, muita gente pergunta, e tem muitos escritórios de advocacia que gostam de fazer o tal do Professional Plan. O Professional Plan pode ser utilizado para aprovar um EB2 NW? Pode. Pode ser aprovado com o Professional Plan, porque mostra como você vai desenvolver aquele plano profissional e atingir o objetivo, que é o mérito do seu processo de National Interest Waiver. O problema que a gente acha do Professional Plan é que fica difícil você fazer o argumento da criação de empregos. E o argumento da criação de empregos indiretos, no caso, é um elemento importante, na minha opinião, sobre o EB2 National Interest Waiver, porque no caso Matter of Danazar, o Administrative Appeals Office fala especificamente que se um projeto tem um potencial significante de gerar empregos, esse projeto pode ser entendido como tendo importância nacional. Então, é um argumento importante para a gente mostrar para a imigração que esse imigrante está vindo para aqui e vai gerar empregos com o seu projeto. Com o plano profissional, eu não tenho como demonstrar isso. Com o Business Plan, eu tenho como mostrar através de um cálculo feito por economistas que mostra que qualquer atividade comercial vai gerar empregos indiretos naquela localidade. E a gente vai mostrar a tabela mostrando quantos empregos podem ser gerados com aquela atividade comercial. Qualquer business plan envolve atividade comercial, mesmo que seja uma empresa de consultoria, uma clínica odontológica, uma clínica de fisioterapia, qualquer tipo de serviço que seja prestado de forma como um business, forma comercial, a gente pode fazer o cálculo
de empregos indiretos que são criados por esse projeto. Então, a minha preferência pelo Business Plan é porque é um formato que tem sido aceito, a imigração tem aprovado bastante nossos casos quando usamos o Business Plan, mas se aquele cliente insiste em fazer o Professional Plan, nós vamos fazer o possível para aprovar. Mas de cara eu posso dizer que vamos perder esse argumento. E ainda em relação a esse ponto, tenha cuidado em relação a empresas que estão vendendo o EB2, mas a pessoa que você fala a primeira vez não é um advogado, você fala com um chamado consultor. Eu nem sei porque é que fala consultor, porque ele não pode dar consulta, não tem a licença para dar consulta, mas eles se acham consultores, ou legal consultants. Então, esqueça isso. Se você quer saber se você qualifica para o EB2, está com certeza que qualifica, procure uma empresa onde a sua primeira entrevista, a primeira avaliação do seu currículo profissional, da sua experiência, das suas credenciais, vão ser feitas por um advogado. E de preferência um advogado que lhe explique por que e como você qualifica. Não somente dizer qualifica, não qualifica. Isso você não precisa de advogado para dizer isso. Mas o advogado dizendo para você por que você qualifica, você vai estar mais convencido e mais tranquilo com o seu processo. Ok, o RFE ou RFE, essa sigla quer dizer Request for Evidence. O que é o Request for Evidence? Normalmente os oficiais de imigração não conseguem entender a documentação muito bem, às vezes não leram tudo, às vezes não querem só ganhar tempo e eles emitem esses pedidos de informação adicional ou evidência adicional. Então eles mandam uma carta que geralmente é padronizada e essa carta pede basicamente tudo que está no processo já e mais alguma coisa que eles acharem que não ficou bem explicado ou que é necessário. Normalmente os RFEs que a gente tem visto aqui, 90% do RFE já está a documentação no processo. Apenas a imigração talvez não sei se quer ganhar tempo ou, como eu falei, não lê o processo todo, mas a gente faz referência e às vezes manda de novo ou altera alguma coisa se for necessário, porque está vendo que o oficial não está entendendo bem. Mas nenhum caso é garantido que vai ter ou que não vai ter RFE. Nós temos aqui vários casos agora recentemente que foram aprovados sem ter o RFE. Mas eu falo para os clientes na consulta inicial que provavelmente eles vão ter um RFE. E isso pode acontecer independente da força que tem a sua documentação. Isso é mais uma opção do oficial de imigração. Não confundir o RFE com o Notice of Intent to Deny, NOID. O RFE é o oficial de imigração dizendo: eu não estou bem convencido que a documentação é suficiente para eu aprovar esse processo. O que é a opinião deles. Normalmente a gente vai discordar deles disso aí, mas a gente respeita e responde porque tem que conseguir o caso aprovado. Já o NOID, a imigração está convencida de que você não tem a qualificação para aquele visto e eles vão negar o seu processo. Mas eles estão te dando uma oportunidade para você ainda assim defender o seu ponto e mostrar que o seu caso merece ser aprovado. Então é mais difícil, mas não é impossível. Tivemos alguns casos que absurdamente a imigração mandou o NOID e a gente conseguiu aprovar o caso. Mas se você tem um NOID numa petição de EB2 National Interest Waiver, provavelmente o seu advogado não mandou o processo completo ou a imigração realmente não entendeu nada desse processo. Não, essa prova de renda necessária para o processo é uma coisa que a imigração pede de forma abusiva. Então, a lei de imigração não pede que você comprove que você tem os fundos necessários para começar o seu business plan. Mas se o seu business plan fala, por exemplo, que o seu capital inicial requerido vai ser $50 mil, ou $100 mil, ou $300 mil, é bom você demonstrar que tem isso, porque a nossa prática aqui, na prática a gente tem visto que é mais fácil você dar o que a imigração quer do que argumentar que o que eles estão pedindo é abusivo, está excedendo o que a lei exige. Então, é importante que você veja uma forma de demonstrar que pode começar o seu projeto quando o seu Green Card for aprovado. Então, por exemplo, se o seu business plan fala capital inicial requerido, $100 mil, você pode mostrar os $100 mil em uma conta do banco do seu nome, se tiver esses fundos lá. Se não tiver, você pode demonstrar de outras formas. A gente já usou
em casos que foram aprovados. Por exemplo, uma carta de um corretor lá no Brasil mostrando que tem um imóvel que foi colocado à venda, que está no seu nome, e esse imóvel foi avaliado em tantos R$ 1.000, que convertido por dólar daria tanto, e esse imóvel foi colocado à venda para você usar esses fundos para iniciar o seu projeto quando o seu Green Card for aprovado. Em outros casos, a gente usa cartas de intenção de investidores. Por exemplo, eu já tive um caso que foi aprovado, onde a pessoa iria abrir uma clínica odontológica que ia custar $290 mil aproximadamente, e essa pessoa conseguiu uma carta de uma clínica grande que eles conheciam no Brasil, e essa clínica falou que tinha intenção de entrar como investidores nesse projeto. Então, de várias formas você pode demonstrar que você tem os fundos necessários para iniciar o seu projeto uma vez que o seu Green Card for aprovado. Claro que, como eu falei, isso é um requerimento abusivo da imigração. A lei de imigração não tem previsão dessa exigência, mas a gente prefere dar o que eles querem, porque é mais fácil de ser aprovado assim. Obrigado por assistir nossos vídeos. Esperamos que você tenha entendido um pouco mais sobre o processo de imigração que você tem intenção de fazer. Gostamos de lembrar também que o nosso website disponibiliza um sistema de agendamento online, onde você pode clicar no botão Appointment e aí você vai ter as opções de horário, dia e escolha de acordo com sua conveniência. Os horários que estão disponíveis é porque estão disponíveis realmente. Então você pode agendar a sua consulta. A consulta não é grátis, mas o valor pago pela consulta será descontado como crédito quando você contratar nossos serviços, e temos confiança que vão ser contratados uma vez que você faça a consulta com a gente. Tenha um bom dia. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e também de subscrever o nosso canal do YouTube. Você vai encontrar muitos vídeos interessantes que vão dar mais informações para vocês sobre leis de imigração nos Estados Unidos e também notícias importantes sobre esse tema.